pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui do Grupo Marca e hoje estamos recebendo o deputado estadual Mário Mota. Aliás, a maioria das pessoas o conhece pelo longo período, né, de televisão, quem é da região de Florianópolis, do rádio também, e agora com essa experiência nova na política. Ô Mário, primeiro eu quero agradecer muito a gentileza sua de vir conversar conosco um pouquinho, para contar um pouquinho da sua história aqui no Grupo Marca. Muito obrigado por ter aceito o convite. Enio, muito grato a você, muito obrigado a todos os nossos internautas e ouvinternautas e telespectadores, porque hoje em dia é uma mistura maravilhosa, né? Todas as formas de comunicação, toda forma de amor vale a pena e toda forma de comunicação também. Pois é, Mário, como é que é essa coisa, né? Eu fiquei surpreso. Você pode revelar a sua idade? Claro que posso. Eu nasci no dia 25 de março de 1952. Portanto, completei, no último dia 25 de março, 71 anos, 7 décadas mais um. Pois é, por que eu fiz essa pergunta indiscreta? Pô, 71 anos, você tem uma jovialidade muito natural sua, né? Uma característica sua, muito presente em você. E você conviveu com diferentes períodos da comunicação, certamente. Aquele rádio, né? Que ano você começou? Nos anos... Eu comecei nos anos 60. 66, então, mais ou menos. Onde o rádio era... Dois anos depois da virada famosa de 64, quando passaram a ter nos principais postos de comando do nosso país militares. Você vê, então você viveu assim momentos históricos, né? A primeira grande entrevista que eu tive que fazer foi de um cidadão chamado Jânio da Silva Quadros. Sério? Sério. Você entrevistou o Jânio Quadros? Com 14 para 15 anos de idade. Naquela altura ele era o quê, o Jânio Quadros? Ele era um ex-presidente que havia renunciado há não menos de um ano e que ia até o interior de São Paulo fazer palestras. O Jânio escreveu um compêndio da língua portuguesa em 8 volumes, era um apaixonado pela língua verdadeiramente brasileira, portuguesa. Tanto é que tem aquela piada do que não é piada. Não é piada. Que ele mencionou, perguntou por que o senhor bebe, né? Como é que ele bebo porque... Como é que eu não lembro? Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Exatamente. Ele diz isso. E tem outra maravilhosa. Por que o senhor fez isso, presidente? Eu filo porque quilo. E o pessoal filo achando... porque quilo. E achando que ele estava brincando. E é o mais escorreito português possível. Que coisa impressionante. O Jânio era muito... Era um apaixonado pela língua portuguesa, não admitia brincadeiras, nem... como é que a gente chama? Adaptações, como, por exemplo, hoje nós dissemos, o menino acabou de startar o computador, start, vem de start, no inglês, estrangeirismo. Ele e Vicente Leporassi, que era um outro jornalista maravilhoso da Bandeirantes de São Paulo. Leporassi tinha um programa chamado Trabuco, das 8 às 9 da manhã, sozinho, na Bandeirantes, para o Brasil inteiro, os principais jornais sobre a mesa, e ele lia, puxava uma manchete, está aqui na Folha de São Paulo, bem paulista, ele era de Franca, e também era contrário a estrangeirismos na língua portuguesa de total, e ele dizia assim... Estou lendo aqui na página... Esse programa chama-se O Trabuco. É um programa produzido e apresentado pelo jornalista Vicente Leporassi, que sou eu. Né? E aí ele lia algumas notícias como essa, disse aqui, ó. Página 4. Chegou ao Brasil e vai se apresentar aqui no Teatro de São Paulo a cantora Liza Minnelli. Aí o técnico de som dele batia e disse, não, é Liza. Como é que é? Liza. É Liza. Então, desculpem, senhores. Vamos lá, vamos começar aqui. Claro, ele era muito sábio, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Se apresenta aqui em São Paulo a famosa cantora americana Liza Minnelli. Não, é Minnelli. Mas como? Se é Liza com I, por que não é Minnelli? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar de notícia, porque essa aqui não me agradou. O presidente americano Richard Nixon do Oeste... Agora, deixa eu voltar para o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, tá certo. Ele tinha renunciado? Tinha renunciado. Com a perspectiva de que o povo... Forças ocultas. Mas ele tinha a ideia de que o povo conduziria de volta ao poder, é verdade isso não? Há uma grande possível verdade nisso. E eu ainda na época tinha, na verdade eu tinha 14 anos de idade, quer dizer, eu não tinha maturidade nem para fazer entrevista.
Tanto que eu cheguei, presidente, tremendo com o gravador na mão, molecão ainda. O senhor tem saudades da presidência? E a resposta dele me marcou profundamente. Ele disse, meu caro jovem, claro que tinha. Mas evidentemente que eu tenho saudades. Pois durante os 6 meses em que eu fui presidente, eu não pus a mão no bolso para pagar sequer um cafezinho. Não vou ter saudade? Eu disse, poxa vida. Que sinceridade. Sinceridade. E ele tratou com respeito, apesar de notar que era um jovem que estava muito respeito. E ele talvez tenha me dado, sem querer, um estímulo para que eu tomasse a decisão que eu tomei agora, de me afastar, mesmo que temporariamente, das comunicações e me dedicar à política partidária. Porque eu nunca neguei que eu era e continuei sendo e serei um ser político, como você sempre foi, como todas as pessoas que nos assistem foram e continuarão sendo seres políticos. Embora a gente tenha demonizado muito a política partidária efetiva, por conta de muitos maus exemplos que nós tivemos, de maus elementos, de políticos corruptos, que demonstraram claramente que foi e continua sendo possível se praticar corrupção usando política e a força que ela fornece, que ela oferece, e passar pela punição de uma maneira incólume quase sempre. Mas eu me lembro, por exemplo, que ao começar a palestra que ele foi fazer na inauguração de um curso de Direito na cidade de Tupã, onde eu morava, e onde eu comecei em Rádio Piratininga de Tupã, ele chegou, o auditório superlotado, toda a casta política da cidade presente, vereadores, prefeitos, secretários, e ele chegou e disse, eu queria saber aqui, senhores, quem é político, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, tô medo, aquela figura bizarra, enorme, cabeluda lá em cima, o que ele vai poder fazer? Não, por favor, não tenho medo, quem é político aqui, levanta a mão. Um ou outro fez um dedinho assim, o prefeito, tal, que não tinha jeito de não dizer discretamente. Mas ninguém levantou a mão. Ele disse assim, então, senhores, tomem como lição, todos os senhores que estão aqui são políticos. Podem não ter assinado uma ficha num partido e nem exercitarem a política partidária. Mas político, na verdadeira acepção do termo, todos somos, e não tenho vergonha de dizer isso. E vou lhes contar uma historinha. Conde Guillotin. Guillotin, francês. Foi o inventor da guilhotina, por isso ela recebeu seu nome, que era uma lâmina pronta para descer sobre o pescoço do criminoso. Ou não, do acusado. Curiosamente, pouca gente sabe que Conde Guillotin foi o primeiro a usar o seu próprio invento. Ele caiu em desgraça com a rainha e foi mandado para o cepo. Ao colocar o pescoço no cepo, olhou para o Carrasco em desespero e disse, seu Carrasco, mas pelo amor de Deus, por que eu? Eu não sou político. E o Carrasco respondeu, então deve ser por isso. E baixou-lhe o cepo no pescoço. Então, senhoras e senhores, não adianta usar essa desculpa de que eu não sou político, porque ela foi usada há 200 anos atrás e não funcionou. Que coisa impressionante. E eu nunca mais esqueci dessa história. Então, puxa vida, eu sou político, todos somos políticos. E não há nenhum mal nisso, muito pelo contrário. Se nós não nos colocarmos à disposição na política e tentar fazê-la realmente o que nós entendemos por política, nós vamos continuar sendo mandados e as decisões mais importantes das nossas vidas continuarão a ser tomadas pelas pessoas que se dizem políticos. Deputado, por conta da sua profissão, o senhor conviveu com diferentes períodos políticos do Brasil, mas muito recentemente nós tivemos esse extremismo mais à direita, aí o pessoal à esquerda também ficou mais exaltado, talvez exageraram um pouco, talvez, na dose de posições ideológicas que eles acreditam. Como é que o senhor avalia esse momento recente agora, talvez com a chegada do Jair Bolsonaro à presidência, né? Como é que o senhor avalia esse momento político do Brasil? E foi justamente em meio a essa confusão toda, né, que o senhor acabou colocando o nome à disposição para a condição de candidato a deputado estadual àquela altura. Como eu imagino, Enio, que a maioria dos votos que me foram ofertados tenham sido fruto de uma relação
entre as pessoas que tomaram essa decisão comigo diretamente, como pessoa, como alguém que eles aprenderam a conviver e aprenderam a ver e a avaliar durante esses 36 anos de RBS, NSC e antes disso, quase mais 10 anos na TV Planalto de Lages. Você constrói a sua credibilidade por uma coerência que se estabelece dia após dia. A televisão é uma máquina de moer carne, você sabe muito bem disso. E você tem que cuidar muito da isenção ao apresentar uma informação, uma notícia. Então tá, como eu acredito nisso, eu tenho segurança de imaginar que eu tenha tido uma belíssima votação, como tive, 56.363 votos em 274 municípios. Bom, e a partir do momento em que a minha campanha não contou com um centavo de dinheiro público, embora eu não goste desse termo, para mim não há dinheiro, não existe dinheiro público. Margaret Thatcher dizia isso, a velha dama de ferro dizia: não há dinheiro público, o que existe é dinheiro do pagador de impostos. Então é assim que eu me dirijo sempre. Como eu não peguei um centavo de dinheiro do pagador de impostos, nem do fundo partidário, sequer o material gráfico, eu agradeci ao PSD e não recebi, eu mesmo imprimi o material, e eu fiz a campanha desta forma, é muito provável que eu tenha recebido grande parte dos meus votos das duas extremas, tanto da direita quanto da esquerda. Porque eu sempre entendi e gostaria de registrar aqui que existem coisas muito boas nas duas extremas, tanto na esquerda quanto na direita. Ah, que isso, Mário, não é possível. Mas por que não? Por que eu sou obrigado a tender para um lado ou para outro na questão de respeitar iniciativas que possam ser boas para a sociedade? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, nem que a outra é pior que a uma. Eu estou dizendo que eu vejo coisas positivas em ambas as extremas. Ponto 1. Segundo ponto, que é o que você gostaria que eu dissesse. Eu não creio que polarização seja bom para a política nacional. Nós teríamos que ter outras alternativas. Nós teríamos que ter, quem sabe, uma terceira via com alguém que pudesse justamente angariar o que há de bom nas extremas e ofertar à sociedade com a garantia da possibilidade de desenvolver aquilo que propõe. Acho que torna-se muito difícil, porque como as duas extremas se posicionaram de maneira muito firme nesses últimos anos da política brasileira, certamente a maior parte dos eleitores estará englobada ou na direita ou na esquerda. Mas eu ainda tenho esperança, eu confesso a você. Quando alguém me pergunta esse lado ou outro, eu digo, pô, só tem essas duas opções, não tem uma terceira? Não tem. E é verdade, você tem razão, não há. É muito difícil você encontrar, fora das duas extremas, pessoas que preencham as tuas aspirações político-partidárias e que teriam condições de governabilidade a partir da eleição, por exemplo, de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, para te permitir encaminhar o país para onde gostaríamos todos nós. Mas eu ainda continuo aguardando uma terceira via adequada e em condições de desenvolver um bom programa de governo. Mário Mota, como é que você vê, por exemplo, hoje em dia nós estamos aqui, por exemplo, a gente está fazendo um podcast que vai para Facebook, YouTube, enfim, essas redes sociais. Vai para o mundo e até fora dele, certamente. Não tem limite, né? Não tem limite mais. Como é que você avalia essa evolução da comunicação? Você acha positivo? Por exemplo, porque hoje em dia, se o sujeito tiver um telefone celular e um pouco de capacidade de observar o que está acontecendo em volta, ele é um pequeno veículo de comunicação, né? Ele passa uma informação. Quantas vezes que a gente vê no rádio, eu tô aqui na rua tal, aconteceu um acidente, ou então tem um gato no alto da árvore, enfim, sei lá. Como é que você vê essa evolução da comunicação? Porque antes a gente era limitado aos veículos, né? Imagina, você foi da TV Globo, através da RBS, quantos anos? A audiência absurda da TV Globo. Eu diria que, principalmente até os anos 2000, talvez, não sei se eu tô... Era 60%, 70%, claro que tinha variações, mas era um canhão. Como é que você acha positivo essa distribuição da audiência por esses outros meios de comunicação?
Então, quando você diz que um cidadão com um celular na mão e uma boa ideia na cabeça é um pequeno veículo de comunicação, eu tiraria só o juízo de valor. Eu acho que ele é um veículo de comunicação. O que vai fazê-lo pequeno ou grande é justamente a forma como ele fizer uso disso. E nós temos grandes exemplos hoje no chamado streaming, que hoje tem um alcance muito mais efetivo e rápido do que as próprias emissoras da chamada TV aberta, que estão buscando alternativas para se manterem no mercado. Até recorrendo ao streaming. Quase todas recorrendo ao streaming. Bom, vamos lá. Eu me lembro que eu comecei em rádio na década de 60 com um gravador que ainda não tinha fita magnética, fitinha plástica marrom. Você já ouviu falar de algum gravador antes disso? Não. Então, ao invés de fita plástica magnética, desenvolvida no Japão e na Alemanha, BASF, Sony, etc., nós tínhamos um arame magnético. Um arame? Gravadores com o mesmo princípio básico, só que em vez de fita, você tinha um rolinho que parecia uma linha de pescar, um arame mais maleável por um pouquinho, que você colocava no lugar da fita magnética, passava no cabeçote. Como ele era magnético também, ele guardava a voz. Certo. Posteriormente, quando eu comecei em rádio, estavam chegando os primeiros Akai 4000, que eram espetaculares. Um som que até hoje ainda tem gente que faz questão de usar o Akai ao invés de usar o digital. Eu tenho um de recordação, não que eu use para alguma coisa. Mas ainda existem profissionais que preferem o próprio Akai. Então, imagine o que é para a cabeça de um cidadão que nem esse que vos fala, que começou com um gravador de fio, de arame magnético. E hoje, como você fala, transmitiria do Japão a hora que quisesse em HD, em Full HD, ao vivo, para onde quisesse, para o mundo todo. Isso é muito legal, né? Como é possível você conviver com isso? Você tem que tentar abrir tua mente num ângulo maior do que essa evolução. Caso contrário, você pira, Enio, pira. Você não consegue... E, aliás, eu tive muitos colegas de profissão que piraram. Quer dizer, a gente brinca, né? Pirou na maionese, é mais ou menos isso. Eles não conseguiam compreender esta mudança de mão de direção do dono da informação, que me parece ser, politicamente falando, o que mais causou estragos e benfeitorias para as comunicações. Eu digo causou as duas coisas quando é bem utilizado ou não. Daí a gente volta naquilo que você falou no começo. Né? Exatamente. O dono da notícia. Tinha programas que tinham esse nome. A seguir, o dono da notícia. Quem é o dono da notícia? Era o cara que apresentava aquele programa. Você sabe com quem o prefeito está saindo, além da sua esposa? Tchan! Você aguarde. Aguarde. É uma fofoca mesmo. Você poderá saber, porque eu sei e sou o único a ter este furo de reportagens. E eu apresentarei amanhã, às 7h30 da manhã, no meu programa, O Dono da Notícia. E aí o pessoal aguardava. No dia seguinte, todo mundo estava ligado, porque a única pessoa a saber aquela informação... Depois podia ser com o cachorrinho que ele comprou ali no pet, ele tá saindo com o cachorrinho para passear e tal. Não tinha nada, quer dizer, o cara criava o que queria. Mas, na verdade, deixaram de existir os chamados furos de notícia. Claro que não deixaram. Ainda hoje, alguns veículos conseguem uma informação ou outra, mas é muito mais raro. Porque muitas vezes, uma emissora de TV aberta abre uma manchete excepcional, né? Desculpem. E faz uma chamada, o governador do estado anuncia um fato importantíssimo para a região tal. Você vai ver hoje no jornal tal, à noite. Aí você abre, naquele mesmo instante, você abre o Instagram, o Facebook, tem fotografia do lugar onde o governador vai estar fazendo... Você fala, pô, não, peraí, não existe mais o proprietário, o dono da notícia, em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo, assim, eu trabalhei em concorrente aqui em Santa Catarina da RBS. A RBS, como se sabe, tem uma estrutura muito maior do que as concorrentes, especialmente na época que eu trabalhava, então era difícil de conseguir determinadas imagens, né? Hoje em dia, por exemplo, se acontece uma enchente em qualquer lugar, você vai conseguir
centenas de imagens que as pessoas publicam na internet que acabam sendo utilizadas, né? Inclusive, uma informação parcialmente distribuída, num segundo momento chega uma imagem mais precisa. Por esse ângulo aqui ficou melhor. Quer dizer, é incrível, né? Como essa informação chega de tudo que é canto, essas imagens, se então, bem utilizadas. Então, deixa eu te contar. 1996, eu me recordo bem, porque eu fui fazer um trabalho nos Estados Unidos, em Orlando, e no hotel que eu fiquei, o Renascença, havia uma sala escrito assim, internet, para os hóspedes. Uhum. Eu entrei, olhei, tinha uns 20 computadores, uma moça que orientava, e as pessoas ali navegando na internet lá nos Estados Unidos. Lá, 96, isso já acontecia com facilidade. Aqui no Brasil, você ainda não conseguia comprar um computador indo a uma loja. Você normalmente ia a um escritório da IBM ou, enfim, da Itautec, e você tinha que negociar praticamente a possibilidade de comprar um computador para sua casa. Já tínhamos internet no Exército e nas universidades brasileiras, que era quase uma intranet. Mas a internet, da forma que nós conhecemos hoje, ainda não existia no mundo, sim, aqui não. Tanto que nos Estados Unidos. E eu entrei naquela sala, chamei a moça que orientava e disse, como é que funciona isso? Aí ela explicou, são sites, são páginas que o senhor pode visitar. Para isso eu falei, o que precisa? Precisa ter um provedor de internet, em primeiro lugar. Provedor, o que é? É uma central que vai pegar o seu sinal, vai colocar na rede e o senhor vai poder fazer essas visitas, tá? O senhor vai ter que ter um computador desse, se for na sua casa, tem que ser um computador. Uma linha telefônica pode até ser a sua linha telefônica comum, a que o senhor usa para falar no telefone. Mas quando o senhor estiver na internet, o senhor não pode ligar para lugar nenhum e nem vai receber telefone, porque vão aparecer como linha ocupada. Tá, então o ideal seria isso, uma linha dedicada, que era assim que a gente usava o termo. Falei, tá... como é que eu sei se na minha cidade tem esse tal de provedor que a senhora falou? Aí ela sentou, colocou ali no Alta Vista, que era o Google, o vovô do Google, que era o site de procura mais famoso da época, e acabou me dizendo, olha, o senhor mora onde? Florianópolis, Santa Catarina. Ela escreveu alguma coisa e de repente apareceram alguns endereços de provedores aqui em Santa Catarina. Ela entrou num deles e disse, olha, esse aqui me parece muito bom, porque ele é ágil, o senhor percebe, demorou um tempão para aparecer a imagem, mas ele é rápido. Eu falei, como é que chama? Ela disse, Matrix. Eu acho que eu vi uma placa em cima do Amauri Veículos, que era o revendedor Volkswagen que tinha em Florianópolis Distrito. E realmente, o Amauri tinha montado um provedor em cima da revenda Volkswagen que ele tinha. Eu voltei com aquilo na cabeça e eu fiquei maravilhado. Então, mas por que você ficou maravilhado? Quem é que te disse que aquilo iria chegar onde chegou? Ninguém me disse. Eu não tinha a menor ideia de onde ia parar aquilo tudo. Mas só o que eu vi é como se eu estivesse na frente de um túnel comprido, escuro, completamente escuro, longo demais, cheio de curvas lá dentro, que não me permitia enxergar luz nenhuma no fim do túnel. Mas eu sentia uma brisa saindo do túnel, sabe? Mexendo com os fios do cabelo até assim, um vento relativamente forte. Não é possível que não tenha uma saída do lado de lá. Eu não sei onde é que vai estar isso, não sei onde é que vai parar, mas eu quero estar junto com as coisas que acontecerem lá. Desci em São Paulo na volta, dormi em Guarulhos, porque não tinha voo para cá, naquela noite, só no dia seguinte. Perguntei para o conselheiro do Hotel Mônaco, que eu fico em Guarulhos, perguntei a ele, o que tem no AMB? Ele disse, no AMB tem Quarta Fena Soft, que era do Max Gonçalves, meu amigo de Florianópolis. Eu disse, caraca, é mesmo. Cara, peguei um táxi, fui ao AMB. FenaSoft, para quem não sabe, foram as primeiras feiras nacionais de softwares e hardwares do Brasil. O Max fez uma fortuna e conseguiu realmente revolucionar as feiras. No AMB, na época, para você ter uma ideia, essa feira já tinha 2 estandes de internet. Você vê, no Brasil, né, na época. O resto eram das grandes montadoras de computador e tudo mais. E eu falei, Max, eu vi lá nos Estados Unidos, como é que eu acho? Tem Matrix. Pô, nós temos um stand da Matrix aqui, eles estão começando a divulgar
Fui até lá, conversei com o pessoal da Matrix. Pô, Mário, que legal. Então, seguinte, quando você chegar em Florianópolis e quiser tentar comprar um computador, porque o preço de um computador caseiro era semelhante ao preço de um carro 1.0. Era proibitivo, então. Na época, eu me lembro que um carro custava, vamos lá, 12 milhões, um computador custava 9. E você ainda não tinha onde comprar, não é? Como e não hoje... bastava ter o dinheiro também. Não, você tinha... Eu falei, onde é que eu acho isso? Eu disse, sabe a Praça Nossa Senhora de Fátima, no Estreito? Sei. Tem o Bamerindos, você vê como é que era, nunca esqueci do Bamerindos. Em cima do Bamerindos tem um escritório da IBM. Vai até lá que eles vão te conseguir um computador. Fui até lá. Cheguei lá, o senhor quer comprar um computador para sua casa? Pra quê? Pra quê? Eu não sei. Como não sabe? Não sei, mas não é possível que não vá nos levar a algum lugar. Entrei, botaram na mesa assim, os folders com as propagandas dos últimos lançamentos da IBM nos Estados Unidos. Esse aqui acho que é o ideal para você, Mário. É um computador que já vem com o Windows instalado e tem 37 disquetes com o backup do Windows. Sim. Se der algum problema, você pode reconfigurar o teu computador e tal. Falei, que legal, quanto custa? 9 milhões. Posso pagar em prestações? Pode. Eu tinha entrado na RBS há uns 10 anos, então eu usava... Tinha uma graninha. Usava parte do dinheiro que eu ganhava lá, porque era bico, na verdade, você não sobrevivia da comunicação. Eu falei, eu vou pegar o meu dinheiro do salário e vou investir num computador para os meus filhos, Marinho e Maria Carolina. Coloquei os dois, em frente à minha casa tinha o Paula Ramos Esporte Clube e tinha uma faixa lá que eu não entendia direito o que era, mas DOS e Windows, curso de DOS e Windows. É verdade, bem lembrado. Botei os dois lá para fazer um curso, mas para quê? Não perguntem por quê e não me encham o saco. Vão lá fazer esse curso que um dia vocês vão me agradecer. Era um feeling. Era um feeling. Isso aí vai para algum lugar. Muito bem. Então, olha, eu vou levar o computador. Será que cabe no meu carro? Disse, não, seu Mário, nós não temos aqui. Eu vou ver se tem em Curitiba. Se não tiver, eu vou ter que pedir em São Paulo um computador para levar para o senhor. Daqui uma semana está aqui. Uma semana depois chega um pessoal de jaleco branco na minha casa, carregando umas caixas e levam um computador e me coloca em casa, instala. E hoje meus filhos navegando ali, eu elétrico vendo aquilo, eles iam dormir 10 horas da noite, mais ou menos, 9 horas da noite, eu ia para o escritório, trancava a porta. Eu desconfigurei o computador umas 6 vezes, tive que reconfigurar. Favor colocar o disco 17. Você põe 17. Clac. Daí 10 minutos. Favor, muito obrigado. Favor colocar o disco 18. Isso. Clac. Bom, 19. Bom, e quando 3 horas da madrugada, eu reconfigurando o Windows para poder deixar o computador sem que eles percebessem que eu tinha feito alguma burrada. Eu não fiz curso algum, eu comecei a brincar de... Deixa eu voltar um pouquinho, em 1982, 83 mais ou menos, em Lages. Meus filhos já teclavam perfeitamente bem. Por quê? Porque quando eu e minha esposa, eu tenho um menino hoje 44, a menina 42, mas na época o Marinho tinha, 8 anos, a Carolina tinha 6. E era hora de comprar um pequeno videogame para eles, os tais de Atari Nintendo, sim. E Atari, bom, não era nem o Atari, era outro nome que eu estou tentando me lembrar. Mas, lembra? Os primeiros que surgiram... Eram os primeiros que surgiram, mas era o Atari, se não me engano. Acho que é Atari, sim. E o Marinho teve uma febre uma noite e nós fomos na casa do médico que atendia as crianças, Dr. Rodrigo Couto e Silva, um grande amigo que eu tenho até hoje em Lages. Quando nós entramos na sala dele para ele atender o Marinho, eu vi que os filhos do Rodrigo, o menino e a menina, casal mais ou menos da idade do nosso, estavam brincando num computador, com um joguinho. Brincando com um joguinho, desculpe, não é com um computador. Brincando com um joguinho de videogame. E eles escreviam na tela da televisão. Era um joguinho de forca, certo. Sabe aquela de botar tantas letras? Eu olhei aquilo e falei, o que é aquilo ali? E na frente deles, um teclado com o ASDFG, CLQJ, um teclado de computador na frente deles. Eu olhei e falei, como é que eles conseguem escrever na televisão? Aí o Rodrigo falou, esse é um videogame chamado Odyssey, foi lançado pela Philips na Holanda. E eu estive lá um mês, mais ou menos, acabei trazendo para eles. É um videogame, igualzinho o Atari, igualzinho o Nintendo, sei lá. Mas ele também tem um teclado que você pode apertar um botão e escrever na televisão,
que na verdade era o que um computador fazia. Eu olhei e falei, mas é muito mais caro que... Sim, é quase o dobro. Eu falei, tá bom. Saímos de lá, eu falei para minha esposa, tinha o dinheiro para comprar um computador Atari normal. Eu disse, não vou comprar, vamos guardar um pouquinho mais e daqui 1, 2 meses a gente compra um Odyssey para eles. Por quê? Porque sem perceber, eles vão estar teclando e sem perceber, eles não vão precisar fazer curso nenhum de datilografia como nós fizemos. E além de ser um negócio didático. Além de ser algo didático. E até hoje a gente ainda tinha, até pouco tempo, um Odyssey desse guardado. Mas... para encurtar a história, eu fui o primeiro a navegar em internet em casa da redação da RBS em Santa Catarina. Já pensou? Por mais idade que eu tivesse. Era eu e o Roberto Alves, os mais idosos ali. E a molecada chegando das universidades praticamente. Então, o que me fez, talvez, permanecer tanto tempo à frente do Jornal do Almoço, assumindo o CBN Diário, escrevendo uma coluna no Hora, levando para o estúdio da CBN. Por que eu te puxei essa história? Porque você me falou da mudança de ser dono da informação ou não. Eu pedi que colocasse um computador na sala da CBN Diário, onde eu fazia um programa de áudio. Eu quase apanhei do meu diretor. Que não era usual, né? Mas eu quase apanhei. Ele disse assim, Mário, o que é? Você vai falar prestando atenção no que você está falando ou você vai querer ficar brincando de computação, ali teclando? Eu dizia, não, o senhor não está entendendo, o senhor não imagina o que esse computador pode me ofertar durante a hora em que eu estiver falando aqui. Não, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a nossa geração foi formada assim. Até que convenci, eles colocaram. E eu tinha salinhas de bate-papo do ZAS, que foi um dos primeiros provedores que a própria RBS comprou depois no Rio Grande do Sul. Eu lembro do ZAS. Então você tinha a salinha namoro 1, 2, 3, 4, amizade 1, 2, 3, 4, futebol 1, 2, 3, 4, tinha 4 salinhas para cada um. Eu comecei a combinar com os meus ouvintes da CBN. Pessoal, eu tô na sala namoro número 3 aqui, ó. Então é como se fosse um WhatsApp hoje em dia. Hoje em dia é o WhatsApp, mas naquela época não existia essa possibilidade. Uma ideia genial, né? 96 para 97. E quem tinha computador em casa já começou, por isso que eu falei ouvir internautas. Eu comecei a chamá-los de ouvintes e internautas. Legal. E eu comecei a oferecer para os meus ouvintes internautas, naquela época, a possibilidade de interferir numa entrevista que eu estivesse fazendo com o secretário da Fazenda, por exemplo, com o governador do estado. Porque na época era comum botar o telefone no ar, né, para a pessoa eventualmente. Ou normalmente você tinha temor de colocar o ouvinte no ar, o cara podia falar alguma besteira. Então, ligue para o nosso número, deixe a sua pergunta, a produção vai receber a sua ligação, anotar a pergunta. E aqui não, ali eu recebia a pergunta, eu lia, eu já ia fazendo a pré-seleção de que podia ir pro ar ou não. Caraca, ele me passou uma informação importantíssima, mas eu não posso falar do jeito que ele escreveu. Secretário, o senhor era secretário em 1988, não era? Durante o governo tal? Sim, eu era tal. Então eu me lembro que naquela época, secretário, está escrito aqui, né? Eu me lembro que naquela época houve um processo muito demorado que acabou envolvendo o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Se não me engano, eles chamavam de Operação Veraneio. O senhor se lembra disso? Poxa vida, ele tinha sido condenado na Operação Veraneio. Como é que eu ia perguntar isso para ele? Entendi. E se eu olhava para o entrevistado regalava o olho. Como é que esse cara tirou isso? De onde ele buscou essa informação? Agora esses recursos que existem hoje em dia, né? Por exemplo, imagina, um jogo de futebol, o time está jogando a uma cidade distante, era tudo muito complexo, tinha que pedir linha e tal. Imagina, né, hoje em dia com o WhatsApp, hoje em dia tem imagem, você consegue resolver tudo muito rápido. VAR. É muito. Dizem que o VAR acabou a graça do futebol, né? Ele resgatou a justiça, digamos, ou pelo menos a possibilidade de diminuir bastante os erros de arbitragem. Mas a zoação do torcedor foi embora. Sim. Ô, Mário, agora tem uma história sua que eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Circo? Como assim? Eu nasci num circo, Enio. Meus pais eram uma dupla sertaneja humorística em São Paulo. Mas era circo, plateia, como é que é o do centro ali, eu esqueço Picadeiro, o nome. Bambolina, Mastarel e palco, picadeiro, enfim. Quando eu nasci, meus pais tinham uma dupla caipira no Rádio Paulista, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, década de 40, 50.
E no programa que eles apresentavam, chamava-se Na Serra da Mantiqueira, se apresentavam as principais duplas do chamado sertanejo raiz do Brasil. Tonico e Tinoco, Zico e Zeca, Cascatinha e Ana, Zílio e Zalo, Liu e Léo, Tião Carreiro e Pardinho, Jararaca e Ratinho, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, Nenete, Dorinha e Nardelli, Zezinho, Limeira e Luizinho, e vai por aí afora. Então, a ideia era trazer as duplas para o rádio porque não havia televisão no Brasil ainda. A televisão surgiu no comecinho da década de 50. Eu nasci junto com a televisão no Brasil. E ela devia ser bem restrita. Restrita a São Paulo, Rio. E mais, quando o Assis Chateaubriand abriu a primeira emissora de TV no Sumaré, em São Paulo, ele esqueceu que as pessoas tinham que ter um aparelho para receber as imagens. Tinha televisão, então, mas não tinha tinha emissora, mas não tinha receptor. Então, aí ele mandou importar 20 aparelhos receptores de TV, colocou nas principais lojas, nas vitrines da Mesbla, da Snar, da Eletro Radiobras em São Paulo, e as pessoas saíam de casa arrumadas e iam para as calçadas para assistir televisão, para tentar entender o que era. Poxa, você imagina, eu nasci em 1952, a televisão surgiu no Brasil de 50 para 51. E meus pais já tinham um programa na Rádio Bandeirantes. Quando eu nasci muito doente, meu pai já tinha um circo armado na periferia de São Paulo, que ele usava como casa para espetáculos, onde ele levava as principais duplas sertanejas que se apresentavam no programa para se apresentarem no circo. E aí eles tiveram que pedir demissão pro diretor, do João Saad, velho João Saad da Bandeirantes. Por conselho médico, eles pegaram o circo e nós fomos para o interior de São Paulo, cujo clima era muito mais estável, muito mais quente, onde eu consegui me recuperar e tocar a minha vida. Mas eu fui criado em circo até os 13 para 14 anos. E o que você fazia no circo? Tudo que você puder imaginar que uma criança possa ainda hoje fazer numa companhia teatral e de variedades. Eu me pintava de palhaço, eu fazia rola-rola, que é aquele cilindro de madeira com uma tábua em cima, você se equilibrando ali. Comecei a treinar saltos baixos, como a gente falava, que hoje, na verdade, a garotada faz nas competições de ginástica olímpica. Sim. O chamado solo. Trapézio, comecei a treinar. Trapézio? Também trapézio, comecei a treinar, mas trapézio exige muito braço, é um negócio violento, o peso do corpo se transforma em 8, 10 vezes o peso normal num trapézio em balanço, por exemplo. E no espetáculo Dramas, Comédias, todos os papéis que eram dedicados a uma criança, você tinha que fazer. E na segunda parte do espetáculo, que era um show musical, eu ganhei uma sanfoninha de 4 baixos, igual a do Borghettini, só que a do Borghettini são 8 baixos. Eu ganhei uma de 4, da Hering, de Blumenau. E comecei a brincar com aquela sanfoninha, tocando qualquer música que me pedissem. Transformou numa atração no espetáculo. Agora o circo dos seus pais não tinha animais. Não, não tinha bicho. Os únicos bichos éramos nós mesmos. Qual é a sua opinião a respeito do uso dos animais nos circos? Eu vi o Dedé uma vez falando, o Dedé Santana, que ele lamentou a saída dos animais dos circos. Qual é o teu conceito a respeito disso? Eu acho que se você tiver que dar alguma opinião, você vai ter que falar em termos culturais. Os próprios Trapalhões poderiam ser exibidos hoje na TV? Claro que não. Por quê? Por conta da... Porque mudou a cultura. Exato. Porque se estabeleceu um outro padrão cultural. Então o Dedé deve ter se lembrado de uma época em que grandes circos estrangeiros, porque não havia grandes circos brasileiros com animais, à exceção do Circo Garcia, de São Antolín Garcia, e de um circo chamado Nerino, que ia muito pelo norte e nordeste brasileiro e que terminou as suas apresentações na cidade de Caçapava, ao longo do Rio Paraíba, na ida de São Paulo para o Rio de Janeiro, ali, central do Brasil. Ele não conseguiu suportar. Os grandes circos que tinham animais tinham que ter 20, 30 caminhões para transportar as carretas com as jaulas. Os animais eram tratados como na época se tratavam animais. Que não era lá muito bem, né? Não era muito bem, mas para o conceito nosso cultural de hoje. Mas era o que... Na época era o que se fazia. Dava-se um banho, jogava a carne, o animal comia, tudo bem. E depois ia para dentro de uma jaula tentar comer o domador. Porque era basicamente o que eles faziam. Mas tinham outros pequenos animais que recebiam outros tipos de tratamento.
Isso não quer dizer que eu fosse favorável, porque se eu disser que era favorável, isso era de acordo com a nossa cultura da época. Hoje, eu creio que não caiba mais pela cultura do ser humano. Houve uma evolução. Muito embora evolução não signifique só coisas positivas. Aprendi isso há um ano e tenho tentado divulgar para as pessoas. Evolução não carrega juízo de valor, por incrível que pareça. Eu usava muito uma frase que dizia assim: crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. Não é isso? Sim. Até um dia em que eu descobri que evoluir não carrega juízo de valor. Você pode evoluir para uma coisa pior. Você pode evoluir para uma coisa pior, por incrível que pareça. Como assim, Mário? Evoluir significa mudar o status. Uhum. É a definição da palavra. A definição da palavra evoluir é mudança de status. Uhum. Senão os médicos não escreveriam naquele documento fatídico: o paciente evoluiu para o óbito. É verdade, bem lembrado. Então, mudança de status é uma evolução. Pode ser para melhor ou pode ser para pior. Se você quiser dizer que evoluiu para melhor, não está sendo redundante, não. Uhum. Você agora acrescentou um juízo de valor ao que antes não possuía. E aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, o que eu vou pôr no lugar de crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor? Não vou usar mais evoluir, e sempre que eu puder eu vou transmitir isso que eu aprendi de novo, porque eu acho que a vida da gente deve ser feita assim. Tudo que você aprende de novo, que te faz, mexe com a tua cabeça e modifica a tua forma de agir, não perca a oportunidade de dividir com outras pessoas. Compartilhar o conhecimento, né? Compartilhe. E aí eu comecei a procurar, eu achei uns 10 sinônimos legais. O que mais me agradou foi aperfeiçoamento. Então tá, crescer é ficar maior, aperfeiçoar-se é ficar melhor. Entendi. Ponto final. Não existe aperfeiçoamento para pior. Aperfeiçoamento já porque você busca a perfeição. Está no nome. A perfeição, aperfeiçoamento. Aproximar-se você da perfeição. Se aproxima da perfeição. Então, agora, o Mário Mota, você teve uma brilhante carreira profissional na comunicação e a gente sabe que, paralelamente, você sempre trabalhou com educação. Então, são coisas que, de repente, a maior parte eu acho que a absoluta maioria das pessoas não conhece isso, talvez, né? Talvez os que são ligados à educação saibam, né? Em Santa Catarina, nos últimos 40 anos, saibam. Esses saibam, mas talvez a população, de modo geral, não, né? Mas como é que foi uma experiência muito legal que encheu de orgulho os catarinenses? Foi quando você apresentou o Jornal Nacional. Aquilo lá te emocionou ou no alto de toda a sua experiência apresentar o Jornal Nacional não diferiu, não foi muito diferente de, por exemplo, apresentar um jornal em Florianópolis para Santa Catarina? Como é que foi aquilo lá? Meu amigo Enio, se eu te perguntasse o inverso, daqui para lá, você se emocionaria? Eu acho que eu sim. Mas eu não tenho a menor dúvida, e eu não tenho a menor dúvida que qualquer amigo, qualquer colega, qualquer profissional da área da comunicação que trabalhe com isso, que tenha trabalhado com isso durante toda a sua vida, tendo uma oportunidade como eu tive, e eu tomo isso com um privilégio enorme, muito embora envolvido numa história que talvez seja maior do que a existência do fato em si. Por quê? O que houve por trás disso aí? Então, eu acabo de escrever um livro. Dia 16 de maio eu lancei na Assembleia Legislativa. Como é que é o nome do livro? Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional. Ah, legal. Um legado de vida e carreira. E o mais interessante é que o prefácio desse livro foi escrito pelo Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido no mundo hoje, um grande amigo que eu fiz. E o primeiro capítulo do livro conta a história de como ele entrou na existência do livro. E nos 2 capítulos finais, quase, eu conto essa história do Jornal Nacional. Eu posso até dar um spoiler, por favor. Mas eu não sei se você se recorda, foi em 2019, nós recebemos um e-mail em todas as afiliadas da RBS, Rede Globo, NSC, aliás, na época ainda era a RBS, mas nós recebemos um e-mail assinado por William Bonner, como editor-chefe do Jornal Nacional, dizendo o seguinte: queridos amigos da afiliada, o Jornal Nacional completa esse ano 50 anos no ar.
Você pode gostar do Jornal Nacional, você pode não gostar do Jornal Nacional. Ah, mas eu já gostei muito, agora não gosto mais. Eu não gosto das opiniões dadas por alguém. Você pode ter a sua, eu respeito profundamente. Mas não há como negar que o Jornal Nacional representou para a televisão brasileira, para a comunicação brasileira, para o telejornalismo brasileiro, uma conquista que é imensa do ponto de vista de reconhecimento mundial. O Jornal Nacional foi colocado e sempre esteve entre os 3 maiores telejornais continentais do mundo, ao lado de telejornais dos Estados Unidos, de algumas TVs da Europa, enfim. Bom, e o e-mail que chegou dizia assim, o Jornal Nacional completa 50 anos. O Jornal Nacional só é o que é, só foi o que foi e só conquistou o que conquistou por suas afiliadas da Rede Globo. São 27 emissoras que mantêm a qualidade do Jornal Nacional, que nos dão informações de todo o país e que fizeram com que todas as demais emissoras buscassem algo semelhante para poder dar conta da importância desse telejornal, etc, etc. E nós decidimos homenagear as nossas afiliadas e agradecê-las pelo que fizeram desde o primeiro dia do Jornal Nacional até hoje. Vocês merecem uma homenagem. Para tanto, nós decidimos que um casal de apresentadores das afiliadas apresentará em todo fim de semana até o dia em que o Jornal Nacional completou 50 anos, a edição do sábado do Jornal Nacional. Serão apresentados na sexta-feira e apresentarão a do sábado. Pedimos as fitas de todas as afiliadas e fomos observar. E aí entendemos por que a Rede Globo é o que é. O nível das nossas afiliadas é muito bom. A maior parte dos seus apresentadores se equivalem em todos os estados e em todas as emissoras. E nos sentimos quase que na impossibilidade de apontar um ou outro como os indicados para virem aqui. Tivemos que partir para o bom e velho sorteio. Numa cumbuca, o nome dos apresentadores de cada uma das afiliadas fizeram com que sorteássemos 13 homens e 14 mulheres, porque teríamos 13 pares e sobraria uma única mulher na última edição, que era do dia 30 de novembro de 2019. Percebam que sorteamos aos pares porque as apresentações do jornal acontecerão assim. E são 27 porque são 27 as afiliadas. Os sorteados, os sortudos e sorteados foram esses. TV do Amapá, fulana de tal, TV do Rio Grande do Sul, Cristina Ranzolin, TV Santa Catarina, pelo estado de Santa Catarina, Fabiano Londero, RBS Notícias e tal. Muito bem, foi uma festa quando recebemos esse e-mail. O Fabiano Londero havia sido sorteado para apresentar no dia 12 de outubro a edição do Jornal Nacional. Bom, inicialmente houve uma série de cobranças em relação à minha ausência daquelas apresentações. Mas, poxa, as pessoas não tinham consciência do e-mail. Foi um sorteio. Estava faltando ali Foi um Não, e foi um sorteio, ponto final. Qual foi o Fabiano foi sorteado. Adotado, Qual foi o critério e tal? Não foi. Nós tínhamos um bom nível. O Fabiano vai fazer uma bela apresentação, eu tenho certeza disso. É um guri novo, acho que para ele vai ser muito mais importante poder ir apresentar, ter essa vivência lá, do que até para mim, que estou num fim de carreira ou algo parecido, ou pelo menos tenho 40, 50 anos de profissão e tal. Não, mas não podia ser assim. Não, gente, foi um sorteio. Comecei a receber. Mas a indignação partiu nas redes, dentro da emissora também? Também dentro da emissora, mas não contra o Fabiano. Não, claro muito que não, pelo contrário. Claro, mas assim, pô, Mário, que pena, mas tinha que ser você. E eu dizia, gente, por favor, foi um sorteio, nem pensem, vamos lá. E todos nós vibramos quando o Fabiano foi e fez uma belíssima apresentação no dia 12 de outubro. Mas eu cheguei em casa e fui pegar o e-mail do Bonner e olhei.
E percebi que havia um buraco naquilo ali, que era a última edição do Jornal Nacional, celebrando 50 anos, seria só uma moça apresentando. O que os caras vão fazer, né? O que eles vão fazer? E comecei a pensar, ler os sites de fofoca do Rio, de São Paulo, e a pergunta era feita, a direção de jornalismo, eu disse, não se preocupe, nós daremos um jeito. Provavelmente venha um plantonista da Globo cobrir com a Lídia Paz, que era do Rio Grande do Norte, a última edição. Já estavam definidas todas as datas. Todas as datas definidas. E os apresentadores. E os apresentadores em dupla, até sobrar no dia 30 de novembro, Lídia Passe, Rio Grande do Norte, e um buraco do lado de cá. Não, nós vamos colocar um plantonista aí, o Bocardi ou o Tralli, para apresentar com a Lídia Passe, está tudo resolvido e tal. Poxa, eu tinha 67 anos de idade, eu tinha 53 de profissão. O que um guri com essa idade vai procurar sarna para se coçar? Pois eu resolvi fazer um e-mail para o William Bonner. Sério? Sério. Dizendo o quê? Querido Bonner, antes de mais nada, eu queria parabenizar a Rede Globo e vocês por terem decidido dividir com as suas afiliadas o sucesso do Jornal Nacional. Em segundo lugar, parabenizá-los por terem sorteado os apresentadores. Aqui de Santa Catarina, nosso colega Fabiano Ondero, é um jovem apresentador de muita qualidade e vai ser para ele um espetáculo de oportunidade de vivenciar uma emoção diferente, etc, etc, etc. No entanto, eu percebi que a última convidada, Lídia Paz, está sozinha e não sei qual será a decisão de vocês, provavelmente um plantonista apresentando. Se porventura vocês entenderem que ainda valeria mais alguém, se não de afiliadas, mas quem sabe representando todos os demais apresentadores e apresentadoras que não tiveram esse privilégio, ou que não tiveram a sorte de serem sorteados e poderem estar. Eu gostaria de me colocar à disposição pelo seguinte motivo. E aí, de uma maneira até meio jocosa, meio brincalhona, eu contei a minha história. Nasci em circo, não fiz jornalismo, estou há 36 anos o mais longevo apresentador de telejornal, do mesmo telejornal, na mesma emissora, em toda a Rede Globo. Ah, era? Era, não tinha ninguém. O Cid Moreira, que é meu grande amigo pessoal, apresentou 26 anos o Jornal Nacional. E você, naquela altura, estava há quanto tempo? 36 10 anos. 10 anos a mais. 6 meses e 22 dias, se não me engano. Então, eu gostaria de dizer que seria uma honra imensa. E se vocês acharem que é muita petulância, muita arrogância de um gurizinho de 67 anos, por favor, nem precisam terminar, não arquivem esse e-mail, né? Amassa e joga no lixo e tal. Deleta, faz favor. Porque eu não vou contar para ninguém que eu propus isso, senão eu vou ficar com vergonha e tal. Muito bem. Falei, e agora, o que eu faço? Mando ou não mando? Mando ou não mando? Falei, não posso mandar sem que a direção da empresa saiba, porque isso é uma iniciativa de direção. Subi o morro e fui falar com o meu diretor, César Seabra. Inicialmente fui falar com a minha coordenadora de jornalismo, Dani Peretti. Ela estava em férias, só estava lá, Lígia Gastaldi, que apresentou comigo no começo da carreira dela na RBS o Jornal do Almoço comigo, e que hoje era subcoordenadora de jornalismo do Jornal do Almoço. Eu cheguei e falei, Lígia, não falei com ninguém até agora, gostaria que você desse uma lida nisso aqui. Ela leu, começou... Era o e-mail que você tinha... Era o e-mail que eu tinha preparado. Ela leu, começou a rir no final, e disse, caraca, Mário, isso tá muito legal, tá muito engraçado, cara. Tá, olha aqui, ó, se fosse eu, mandaria. O não você já tem. E me entregou. Eu falei, mas acho que você deve falar com o César Seabra, que é o nosso diretor de jornalismo. Falei, não, tudo bem, então tá legal, obrigado, Lígia. Fui lá, entrei, César, dá licença, dá uma lida nisso aqui. Ele leu, começou a rir também. Disse, caraca, Mário, isso tá muito engraçado, cara. Olha, sinceramente, tá educado, tá elegante, e eu vou te dizer, é uma ideia maluca, mas altamente interessante do ponto de vista de proposta. Eu propunha o seguinte, não seria o segundo catarinense a representar o Estado, eu iria representando todos os demais. Muito bem. Eu mandaria. Bom, se você mandaria, você está me autorizando a mandar. Taquei o dedo no enter e mandei. E começou o projeto. Só tira uma dúvida. Já estava em andamento o processo? Fazia 2 semanas que o projeto estava no ar.
E considerando que a Globo é altamente organizada, foi ousado da sua parte, porque eles são... Foi uma tremenda de uma travessura, de uma insolência. Quem sou eu para mandar um e-mail para o William Bonner? Pelo amor de Deus. Eu era simplesmente um âncora de Santa Catarina e ponto final. Embora eu tivesse ido várias vezes à Globo transmitir Criança e Esperança. Sim. Então, mas eu não tinha tido nenhum contato direto. Até porque eu não era o editor do Jornal do Almoço. Eu era o último dinossauro da rede toda. Apresentador. Eu fui o último a ser mantido como apresentador. Porque a Globo tirou o Cid Moreira e o Chapelain para colocar 2 editores apresentadores, William Bonner e Lilian Vitfib. Aí começaram todos os telejornais de todas as afiliadas a exigência de só editores apresentarem. Mas por que você não apresentou, por que você não passou a ser editor? Porque o interesse da empresa naquele momento era que eu fosse mantido na CBN pela manhã, que era uma audiência em horário nobre. E eu fazia CBN. E eu levava da CBN para o Jornal do Almoço, 10 minutos depois que terminava o Notícia na Manhã, as principais informações quentinhas aqui na cabeça. E quando necessário, eu acabava complementando matérias do Jornal do Almoço de improviso. Até por conta da agilidade do rádio, né? E até por conta da experiência. Sim, sem dúvida, né? Ou seja, por isso eu continuei sendo o último dinossauro e contei, inclusive, isso para eles. Eu não sou formado em jornalismo, nasci num circo, enfim, eu fiquei imaginando eles lendo e rindo, né? O que esse cara quer, né? Bom, para encurtar a história... Cruzava com o César Seabra pelos corredores, não contei pra ninguém, nem em casa, pra minha mulher e pros meus filhos. Sigilo total. Sigilo total por quê? Primeiro porque eu iria criar uma expectativa absurda pra algo que eu nem sei se acreditava que fosse possível, confesso a você. Segundo, porque eu tinha muito respeito pelo Fabian e pela forma como a coisa aconteceu. Então, passou 12 de outubro, o Fabian foi se apresentar, apresentou o Jornal Nacional, foi um espetáculo. E foi muito tempo depois do e-mail enviado? Sim, mano. Eu mandei o e-mail em agosto, mais ou menos. Setembro, outubro, 30 de novembro. E nenhuma resposta, nenhum recebido. Nenhum recebido, nada, nenhuma resposta. E o César passava e dizia assim, e aí? Eu dizia, não, você lembra as 3 últimas linhas? Fazia assim pela massa. Só tirou uma dúvida pra gente entender. O e-mail era de seu uso ou ele era compartilhado? Não, era de meu uso. Seu uso. Meu uso, pessoal. Eu mandei de casa. E mandei pra secretária do Bonner, porque eu não tinha o e-mail do Bonner. Certo. Ela mandou aquele e-mail do Bonner pra gente, a Ford, a Cristina. Ela disse, olha, eu estou encaminhando a vocês um e-mail a pedido do William Bonner. E aí, a fala dele, o escrito dele. Eu mandei pra ela, falei, Cristina... eu gostaria de mandar uma sugestão ao Bonner, tal, como eu não tenho contato dele, estou usando o mesmo e-mail que me foi enviado. Tal. Como o assunto tem relação, quem sabe dá uma lida e vê o que você acha. Se você achar que vale, por favor, faça chegar até ele. Não recebi nenhum. Nada. Imagina só. E também confesso a você que achei absurdamente normal. Absurdamente normal. Eles vão dar bola para um e-mail de um gurizão de 67 anos. Deve ter um monte de pedido parecido. Um monte de coisa, então, sei lá. Bom, tudo bem. Terminando, iniciou a última semana, quando a Lídia Paz se apresentaria o Jornal do Jornal Nacional no dia 30 de novembro. Quando você diz a última semana, segunda-feira. Esse sábado. Segunda-feira, sábado. Hoje é segunda, hoje esse sábado é o último sábado programa. Mas os apresentadores tinham que estar no Rio quarta-feira. Então, na segunda-feira daquela semana, última, eu estou indo para Araranguá a fazer um evento do Sesc, uma inauguração. Nada, não passou. Eu não tinha falado para ninguém, tudo bem, não criei expectativa, não vou magoar ninguém, não vou deixar. Mas a essa altura você tinha ainda expectativa, não? Nem lembrava mais. Nem lembrava mais. Pô, tudo bem, valeu, né? O que vai fazer? Foi legal. O não eu tinha, né? Eu já tinha. Quando chego com o carro pertinho de Criciúma, às 4 horas da tarde, toco o celular, eu atendi, o motorista do Sesc me levando, um grande amigo. Uma gritaria no celular, gente chorando e do Viva Voz, né? Eu percebi que estava no Viva Voz na redação do jornalismo. Mário, peraí, gente, o que houve? Morreu alguém? Não, Mário, volta correndo que você tem que ir pro Rio, você vai apresentar o Jornal Nacional sábado com a Lídia Paz. E eu parado ali, eu fiquei pensando... E que lugar? Eu estava em frente a Criciúma. Já estava em Criciúma? Estava pertinho de Criciúma, indo para Araranguá. Eu fiquei parado assim, o motorista do Sesc falou, o que foi, seu Mário?
Falei, cara, não caiu a ficha. Nunca. Eu andei uns quilômetros parado assim. Tá, mas como é que é isso? Eu disse, não, você vai representar todos os demais, tal. O Bonner ligou pedindo para você ir, que não sei o quê. Nossa! Parei, desliguei, obrigado. Eu chego amanhã cedo, eu chego aí, um abraço, tal, desliguei. Olhei para ele e disse assim, olha, você tem que tomar um cuidado danado com as coisas que você deseja e provoca. Porque normalmente, se você ajudar um pouquinho, elas acontecem. Mas o que houve, seu Mário? Aí eu contei para ele. Falei, não, eu vou fazer o Jornal Nacional sábado agora. Amanhã eu tenho que ir pro Rio. Nossa! Mas que legal, seu Mário, como é que foi isso? Eu falei, não, nem vou te contar. É uma longa história. É melhor não contar, ficar quieto. Que coisa incrível. E eu não contei para ninguém. Até o dia em que eu saí da emissora, que eu voltei lá para assinar os papéis, foram 10 dias depois. Ah, peraí. A turma da redação não sabia? Ninguém ficou sabendo que eu tinha mandado e-mail, nada. Eles entenderam que a Globo resolveu completar com o apresentador mais velho das afiliadas e emissoras próprias, e que ele representaria todos os demais. Mas ninguém sabia que eu tinha mandado. Cara, essa história é mais inusitada do que a apresentação. Quando eu voltei de lá, foi maravilhoso. Encontrei tantos e tantos amigos com quem eu havia trabalhado nesse tempo todo, que estão na Rede Globo até hoje. A Globo é formada em muito, principalmente por gente vinda da RBS e da NSC hoje. A Globo busca nas afiliadas os seus melhores quadros. E eu encontrei Pedrinho Bassan, Sônia Bride, Edivaldo Dondossola, mas olha, gente à vontade, gente da área técnica. 3 dos câmeras, porque as câmeras do Jornal Nacional não tem câmera atrás delas. Elas são programadas por computador e tem uma mesa longe com joysticks. Se houver algum problema, os câmeras consertam ali. 4 câmeras ficam à disposição. 3 deles tinham trabalhado comigo aqui no Rio Grande do Sul. Rogério Neri, que hoje é o coordenador de jornalismo da Globo, terceiro nome que aparece, tinha trabalhado comigo no Rio Grande do Sul. Eu me senti profundamente em casa, cara. Pedrinho Bassan foi o primeiro que eu encontrei. O pai dele tinha sido meu comentarista na Rádio Piratininga de Tupã. O pai dele é advogado. Quando eu comecei em rádio, ele era comentarista esportivo. E o Pedrinho tinha 2, 3 anos, vinha na rádio, encheu o saco, queria ser locutor. Calma, cara, espera aí. Pedrinho Bassan, um dos grandes repórteres da Globo. Enfim, E como é que foi? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E eu posso te dizer uma coisa, sem snobismo, sem nada. É muito mais fácil fazer o Jornal Nacional do que o Jornal do Almoço. Por conta da estrutura envolvida? Por conta da estrutura, por conta da logística. O Jornal Nacional está pronto praticamente às 5 horas da tarde, os textos. Certo. E você pode sentar em qualquer uma daquelas bancadas que você vê no estúdio, eles te dão um login, uma senha, você entra e você pode ler, dizer... Por favor, notícia 5, bancada 8, vai até lá que o editor da notícia 5 está lá. Aí você vai até lá e fala assim, você consegue trocar para mim? Só inverte isso aqui que eu tenho mais facilidade de falar isso dessa forma. Quer dizer, bom, então peraí. Uma estrutura absurda. Mas a estrutura é absurda, e te dão todas as condições. Evidentemente que se você parar um pouquinho para pensar no número de pessoas que está te assistindo e qualquer bobagem que você cometa terá um peso enorme, catalisador enorme, você sai correndo e nem senta na bancada. Você fala, você é maluco de sentar aqui e tal. Então é evidente que você... E conosco aconteceu uma coisa estranhíssima comigo e com a Lídia Paz. A escalada do Jornal Nacional é gravada. Se você assistir o Jornal Nacional hoje, você vai perceber. Quando entra assim, Crefisa informa, em 5 segundos, Jornal Nacional. Pi, 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 pi. Veja hoje no Jornal Nacional. Essa entrada é gravada. Ela é gravada às 6h30, 7 horas da noite. Muito antes do jornal. 1 hora antes do jornal. Por quê? Porque ela tem que ser na porrada, ela tem que ser um soco no estômago de quem vai assistir, impactante. Entra um monte de imagens quando você está falando, troca de câmeras, tal. Então ela é gravada. Nós gravamos a nossa, maravilhosa. Quando terminou, o pessoal da suíte lá em cima, tá? Caraca, vocês foram muito bem, deram o ritmo necessário. Pô, até parece que vocês apresentam o jornal há muitos anos. E é verdade, a Lídia apresentava o RBS Notícias da TV Cabogi de Natal e eu o Jornal do Almoço há muitos anos.
mas não o Jornal Nacional, que é outro ritmo, outro pique. Eu saí, fui para trás de uma bancada, coisa que eu já não fazia há muitos anos. Eu tive que me adaptar, eu estava numa casa que não era minha. Ah, sim, é fazia verdade. o Jornal do De Almoço, pé, né? de pé, solto, podendo acrescentar alguma coisa. Meu Deus, lá não, lá sou visitante, eu tenho que respeitar as normas do jogo. Muito bem, gravamos. Tudo bem? Tudo bem? Pô, que legal. Tá. Mas atenção, agora vai ao vivo mesmo. Quando terminar, a câmera que dá a volta, termina, vai abrir, a próxima câmera que abrir já é ao vivo e já é você chamando a primeira matéria, porque as manchetes acabaram de ir para o ar. Muito bem, eu e a Lídia sentados ali, termina a novela. Pessoal, 5 segundos, em 5 segundos, Jornal Nacional. Pip, 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 pip. Alguém apertou lá em cima a máquina para soltar as manchetes gravadas. Cadê as manchetes? Olhei para a Lídia, fade. 28 segundos com fade. Quanto custa isso para o Jornal Nacional? Nossa. Ficou a tela escura esperando as manchetes. E eles lá em cima, nós acompanhando pelo ouvido. Tá, aperta a 2, máquina 2, deve estar. Não tá. Bom, conclusão, não acharam as manchetes. Nossa. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Jornal Nacional. E aí, como é que vamos fazer? Tem uma assistente de estúdio que fica embaixo daquele palco, parece um picadeiro aquilo lá, por isso que eu estava muito à vontade. E ela olhou para nós também apavorada e fez assim. Eu já tinha puxado as manchetes do texto e posto por cima. E falei, Lídia, puxa as manchetes. Se necessário, nós vamos ter que ir ao vivo. E não deu outra. Fala que nós vamos ao vivo. Aí ela disse, o Mário está dizendo que vão ao vivo. Aí o cara entrou e disse, dá para ir ao vivo? Falei, pau na máquina, vamos lá. Então tá, atenção, em 5, 4, 3, 2, 1. Você vai ver hoje no jornal. E nós fizemos a manchete ao vivo, sem nenhuma imagem, mas no pique das manchetes, tal. Você vai, veja agora no Jornal Nacional. Viramos e começamos o jornal. Quer dizer, na verdade, o erro foi técnico. O erro foi técnico. Quando legal. Terminou, que entrou a primeira matéria, o pessoal entrou de lá da suíte aplaudindo, dizendo, caraca, poxa, vocês não imaginam o galho que vocês nos quebraram, porque nós não sabíamos o que... Não acontece isso aqui, nunca aconteceu. Não tinha um plano B. Não tinha um plano B. E isso aconteceu uns 20 dias depois com Renata e com o Bonner, só que ao invés de não ir para o ar, foi para o ar. E no meio das manchetes, começou aquela história do... Sabe? Problema na máquina. Tiveram que tirar do ar. Nossa. E voltar para o Bonner. E aí o Bonner teve que assumir. Disse, senhores, essa manchete é gravada, foi gravada a questão de meia hora. Infelizmente, um problema técnico impediu que vocês acompanhassem. Vocês perceberam, não há muito o que explicar. Temos que pedir desculpa, a questão foi técnica, mas vamos às manchetes do Jornal Nacional. Virou para cá, você vai ver hoje, e começou o jornal normal. E foi bacana a sinceridade dele também, né? Tinha que ser, não tinha alternativa. Nós não tínhamos, porque não apareceu nada, ficou um fade. Eles não tinham alternativa, mas eu estou dizendo que a máquina deve ter sido trocada urgentemente, nunca mais. Ô Mário, pra gente encerrar esse nosso papo, eu não posso deixar de falar da política. Como é que um cara... Você é modesto, né? Mas todo mundo reconhece você como um cara bem-sucedido no trabalho que você executa. Como é que um cara bem-sucedido, eu acredito realizado, não sei se é assim que você pensa, é a percepção que eu tenho, resolve... Você é candidato a deputado estadual com tudo isso que a gente sabe da política, as pessoas falam mal, político é tudo ladrão, aquela história que todo mundo já ouviu em algum momento na vida. Como é que foi essa decisão? Assim que eu tomei a decisão, a Maga Estopassoli, lá de Criciúma, trabalha com a Delor, com o Piara na Som Maior, ela me perguntou, Mário, me explica esse encantamento pela política. Eu disse, olha, o encantamento foi motivado pelo desencantamento. Eu também me desencantei com a política partidária. Eu também entendi que não é possível você fazer alguma coisa certa, limpa, clara, aberta, transparente, ética na política. Como? Não é possível. Como não é possível, caramba? Peraí. Eu costumava dizer para as pessoas assim, você não tem candidato, escolhe o menos ruim. Não existe nem o menos ruim, então se candidata. Você tem que ser candidato. Se você não conseguiu encontrar nenhum candidato que seja nem o menos ruim para votar nele. Mas se eu votar no menos ruim não vai ser eleito. Mas o seu voto não foi perdido. Você não está perdendo o voto quando o seu candidato não é eleito. Não é isso. Você
fez o melhor que você podia fazer. Votar na melhor pessoa, ou pelo menos da menos ruim e tal. Bom, eu cheguei à conclusão de que eu deveria experimentar uma alternativa a tudo que eu havia feito em prol da sociedade, com todo respeito. Nós que trabalhamos com comunicação, temos que ter essa consciência de que todo o nosso trabalho tem que ser para melhorar a vida das pessoas. É muito semelhante ao trabalho desenvolvido pelos políticos da forma como eu entendo política. E eu achei que estava na hora de tentar algo parecido, fazer coisas que eu normalmente esperava que os políticos em quem eu votei... Eu não me arrependo dos votos que dei, e eu voto desde 1970, quando eu completei 18 anos. Eu me lembro dos 2 primeiros votos que eu dei na vida para deputado estadual, o nosso Fernando Moraes, autor do Mago, autor do Chateau Rei do Brasil, escritor. Hoje foi secretário da Educação de São Paulo, continua escrevendo. Ele foi eleito àquela altura? Foi eleito. Os 2 foram eleitos. Quem era o outro? Você lembra? O outro, Audário Dantas, que morreu há não muito tempo, era presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, e eu votei em 2, numa dupla de jornalistas. E eu fui dizer isso para o Fernando Moraes quando entrevistei, quando ele veio lançar o livro em Florianópolis. É mesmo? Foi na Teve CBN, essa oportunidade. Foi na CBN me dar uma entrevista, eu disse, antes de começar a entrevista, eu queria lhe dizer o seguinte: o senhor não me decepcionou. Como assim, Mário? Como escritor, eu falei, não, como político. E ele foi e saiu da política depois, continuou partidário, continuou trabalhando, enfim, mas eu só estou dizendo, eu sempre valorizei isso. Então tá, eu decidi que eu iria ser candidato sob as minhas condições, ou seja, a única coisa que eu me comprometeria com quem votasse em mim seria manter os meus princípios e valores na política partidária. Os mesmos que me fizeram permanecer no ar durante 36 anos no Jornal do Almoço, 26 na CBN, 16 no Hora de Santa Catarina, mais quase 10 na TV Planalto de Lages, mais quase 15 na Rádio Piratininga de Tupã, e no circo, desde a minha infância até aqui, quer dizer. E eu estou muito feliz, por um lado, porque eu tenho conseguido ser respeitado dentro de um partido que talvez ideologicamente não tenha experimentado as coisas que eu fiz até aqui, mas tem me respeitado profundamente, que é o PSD. Eu tenho agradecido muito ao Heron Giordani, que é o atual presidente, e a todos os membros do diretório central do PSD. Não houve nenhuma cobrança. Pô, Mário, você não devia ter feito isso ou aquilo. Por quê? Quando eu tomei a decisão, eu decidi que eu não usaria um centavo de dinheiro do pagador de impostos para fazer a campanha. Eu gastei 70 mil reais na minha campanha, que foram frutos de doações e de uma vaquinha na internet, de um financiamento coletivo. Sequer a parte gráfica eu recebi do partido. Agradeci honrosamente, mas eu mesmo acabei produzindo. Quem saiu de casa e votou no meu nome, saiu de casa para votar no meu nome. Por que eu te digo isso? Porque eu não tive... Ele não encontrou ninguém pelas ruas que entregou para ele um papelzinho, porque eu não tinha cabos, não tive cabos eleitorais. Não, nenhum. Ele não Mas você fez aquela campanha clássica do sinaleiro. Entregar para o pessoal... Fiz muito fortemente, mas a minha ideia sempre era ir ao carro e dizer, senhores, me afastei do Jornal do Almoço, da comunicação por um tempo, pretendo ser deputado estadual e gostaria de ter um orgulho muito grande de representar o senhor e sua família. Muito obrigado, vai com Deus. Para todo mundo eu dizia a mesma coisa. Bom, eu tive 56.363 votos. É uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Eu tive votos em 274 municípios dos 295 no estado. Eu não consegui sair da grande Florianópolis, eu vim uma vez a Joinville, visitei alguns amigos para dizer a eles que eu era candidato, colocar uma bolinha no carro traseiro, só para que as pessoas soubessem. Alguém diz assim, mas você só teve 56 mil, só 56. É muita gente. Com esse tipo de campanha, o que você acha? Absurda a quantidade de votos. Não, que é isso. Você teria 200 mil se tivesse pego o fundo eleitoral, 1.350.000 à disposição. É possível. É possível, talvez mais. Mas eu não queria, eu não acho que seja justo e honesto, num país em que se tem horário político eleitoral gratuito,
E hoje, principalmente, Internet. redes sociais, gratuitamente, eu não impulsionei praticamente meus posts, trabalhei diretamente com pequenos vídeos que falavam sobre política, e não pedindo voto para ser eleito ou prometendo alguma coisa, a não ser isso que eu te disse. Manter os meus princípios e valores, os mesmos que me trouxeram até aqui na comunicação. Bom, fui eleito. E agora? O que eu faço? Vou compor o meu gabinete. Eu não tive compromisso político com ninguém, de levar para o gabinete. Vou te arrumar um emprego, me ajuda, tal. A equipe que trabalhou junto, não tinha isso. Tinha pouca coisa, e essas pessoas me ajudaram a fazer um processo seletivo que envolveu só 1.144 pessoas. Nossa! Inscrições, 1.144 inscritos para 15 vagas. Conseguimos compor um gabinete que é composto 80% de bacharéis em direito, alguns mestres e um doutor, inclusive, e uma doutora em políticas públicas. Tem uma área de fiscalização que é comandada por um engenheiro ambiental, que tem professor e professoras trabalhando nessa área. Recebi, no 5º dia de mandato, uma caixinha com 2 celulares da Apple, novinhos, fechada. Perguntei o que é isso. Disse, não é para o gabinete. O deputado tem direito a 2 celulares, pode usar como quiser, a conta já é. Eu disse, olha, muito obrigado, agradeço, não tomem isso como pedantismo nem nada, mas eu tenho um telefone fixo aqui que faz com que eu me ligue para qualquer lugar que eu precise do mundo inteiro. Já tenho essa responsabilidade de uma conta paga num telefone fixo. Não, muito obrigado, agradeço, devolvemos. Fui elogiado por 99 pessoas nas redes sociais, e de repente aparece um que fala assim, isso é hipocrisia, mano. Sempre vai ter, isso né? É hipocrisia. Você foi numa churrascaria e está querendo economizar no palito. Aí, uma semana depois que eu devolvi, mais um deputado devolveu também. Quem é ele? Matheus Cadorim, daqui de Joinville, do Novo. O Matheus devolveu, me ligou, disse, Mário, eu fiz a mesma coisa. Poxa vida, já são 5%. Entendendo que não há necessidade, é um custo a menos. A pessoa se pega essa brincadeirinha de devolver celular, por exemplo, mas tudo bem. Que sirva de inspiração. Respeito profundamente todos os demais deputados que tomaram a decisão de não devolver. Mas estou te contando o que é que eu imaginei fazer. Eu sempre questionei as emendas impositivas. Eu sempre achei que, quando eu estava no rádio e na TV... Traduz pra gente o que é uma emenda impositiva. Uma emenda impositiva é o seguinte... É uma lei que foi firmada há não muito tempo, e eu fico imaginando com que objetivo primário, mas aqui, vamos supor que fosse um rocambole que está o orçamento do Estado. Certo. O orçamento completo. Todos os impostos recolhidos vêm para esse rocambole. Eles passam a faca aqui na pontinha, cai uma fatia de 1% desse orçamento, ele é dividido em 40 pedacinhos, e um pedacinho de cada... 1/40 de 1% é destinado a cada um dos gabinetes dos senhores deputados. E os deputados, cabe ao deputado impor ao governo onde ele acha que deva ser aplicado aquele recurso. O destino do recurso. O destino do recurso. Ô, Mário, mas isso é muito bom, porque os deputados conhecem as suas regiões e tal. Bom, mas tem a região que não teve deputado eleito em primeiro lugar, mas não é nem isso, eu não quero nem entrar nessa discussão. Eu acho que a maior parte das emendas são muito bem empregues, são muito bem indicadas, são indicadas para ajudar a melhorar a vida da sociedade, eu não discuto isso. A primeira discussão minha, se for compreendida, evitará as demais discussões. O primeiro questionamento é, se o deputado é eleito para legislar e fiscalizar o executivo, por que ele tem que pegar um pedaço da emenda, um pedaço de orçamento e transformar em emendas? Ou indicar como? Isso cabe ao executivo, né? Eu deveria, pelo menos. Completamente ao executivo, e cabe a mim fiscalizar. E mais, nada impede que eu diga ao governador, mesmo que eu não tenha nada no meu gabinete, governador, o ideal seria o senhor investir aqui, acolá e alhures. Sugestão, né? Sugestão, claro. Qual é o problema? Mas tudo bem, respeito profundamente outras formas de pensar em relação às emendas. Mas eu não vejo desta forma nada que não me fizesse levar a possibilidade do que nós chamamos de edital. Eu acho que eu não trouxe nenhum aqui. Não, trouxe aqui, vamos lá. Nós resolvemos criar um edital para emendas participativas.
Como é que funciona? Que nós chamamos de participativa, mas são impositivas. Há um site aí embaixo, deputadomariomota.com.br barra emenda, Mota com 2 T's, barra emendas. Qualquer instituição estadual, qualquer prefeitura ou câmara municipal, qualquer ONG, instituição sem fins lucrativos que tenha documentação legal exigida pela lei das emendas, pode entrar no site, fazer o seu cadastro e programar, apresentar quantos projetos quiser e concorrer às emendas do nosso gabinete. Aí o gabinete vai apreciar? O gabinete vai apreciar, vai classificar de acordo com uma pontuação que está aqui nas páginas digitais do gabinete. E no dia 2 de outubro. As inscrições vão até 20 de agosto. Olha agora. Que legal isso, hein, gente? 20 de agosto. São 5 os temas: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e qualquer outra iniciativa que tenha apelo de atender a comunidade. O que é necessário? Que ela seja de no mínimo R$100 mil. Qualquer emenda tem que ser de no mínimo R$100 mil. E colocar todos os dados que a solicitação pede, que o nosso edital solicita. Ô Mário, vamos ajudar o pessoal então. No www.deputadomariomota.com2ts.com.br barra emendas, tá? A pessoa vai entrar e lá ela vai ter todas essas informações? Todas, é um passo a passo completo, tá tudo lá. Olha, isso é sensacional, hein? Muito bacana, né? De qualquer lugar de Santa Catarina. De qualquer lugar de Santa Catarina, independente de eu ter tido ou não votos, independente de eu querer ter ou não votos. Não é isso que importa. Repito, é uma outra forma de você encarar da forma mais transparente possível, porque no dia 2 de outubro nós estaremos publicando no site todas as emendas que foram contempladas com os valores a partir, como eu disse, de R$100 mil. Que legal isso. Então, e se der certo, no ano que vem voltam um edital para novas emendas, porque a cada ano os deputados recebem 1/40 dessa fatia de 1% do orçamento. Olha, sensacional. Não sei se tem outras iniciativas assim, mas é a primeira vez que eu ouvi falar, é bem legal. Digamos, Gilson Marques na Câmara Federal, que é um deputado novo, fez algo parecido. Fez alguma coisa assim. Mas nós buscamos um aprofundamento na lei das emendas. O Matheus Cadorim aqui, de Joinville, do Novo, ao perceber nosso edital, tomou a iniciativa de que ele disse que metade da verba dele para emendas será destinada às indicações que ele pede para que os eleitores dele sugiram na internet. Então é como se ele dizia assim: você decide onde serão aplicados 50% do nosso orçamento. Eu gostaria legal que fosse todo, mas já é um bom começo. Já são 2 gabinetes buscando alternativas para uma coisa que até hoje ninguém tocou no assunto. Muito legal. Por quê? Existe uma palavrinha na legislação que estabelece a necessidade de algo chamado impessoalidade. Certo. Isso está em todas as leis e está na própria Constituição. Ou seja, é como se eu dissesse... Na prática acontece isso? Então, na prática seria mais ou menos... esta caneca foi fruto da emenda parlamentar do deputado fulano de tal. Certo. Isso não poderia acontecer. Porque... Inclusive primeiro, com direito a placas e tal, né? Então vamos lá, é o que eu disse, eu respeito toda a forma de utilização, mas as pessoas precisam entender que não deveria poder fazer isso. Existe uma palavrinha chamada impessoalidade. O dinheiro não é do deputado, não é do vereador, não é do senador. O dinheiro é do pagador de impostos, daquele rocambole, aquela fatia dividida em 40. Então, perfeito. Com todo respeito à forma como elas são encaminhadas. Mas sempre foi assim? Então tá. Então sempre foi assim? No meu caso, nunca foi assim. Vai ser desse jeito e vai ser sempre assim, pelo menos. Enquanto eu puder contribuir para pelo menos fazer as pessoas pensarem um pouco mais. Olha, parabéns Função pela do deputado iniciativa. para mim: legislação, legislador e fiscalização. E é o que a gente está tentando fazer. Com fiscalização, nós temos um projeto chamado Educação Nota 10. Os integrantes do nosso setor de fiscalização levantaram, através dos portais de transparência e dos sites oficiais, são dados legais, são dados corretíssimos, os 288 contratos assinados pela Secretaria de Estado da Educação para projetos,
construção, reforma, construção de ginásios, quadras cobertas, muro de arrimo em escolas públicas estaduais no estado. Estaduais em Santa Catarina, desculpe. Aqui em Joinville nós temos 11 editais em andamento, assinados e em andamento. Duas escolas têm 2 editais. O que eu posso te adiantar? Das 288 obras em andamento, 284 estão absurdamente atrasadas naquilo que deveriam cumprir. Todas praticamente têm aditivos temporais que foram concedidos. A empresa demora para executar a obra. Problemas são os mais diversos e são esses problemas que nós começamos a buscar, fiscalizando escola por escola ou as principais escolas, os principais problemas em todas as regiões. Eu vim a Joinville e parte da equipe do Fiscalize andou rodando pelas escolas da região, levantando os motivos pelos quais as obras não caminham. Não é possível continuarmos assim, Enio. 288 obras assinadas, editais que concederam às empresas prazos. Tem uma escola que tem 10 aditivos na Grande Florianópolis. 10. Tem outra obra que está 1.350 dias atrasada. 1.350 dias são quase 4 anos, se não mais. Meu Deus. Por que a obra pública demora tanto? Isso não é atraso, é esquecimento, né? 4 anos? Mais de 4 anos? Então, a intenção nossa no gabinete, eu fui até o secretário da Educação, Aristide Simadon, o chefe de gabinete dele era o professor Tito Livio Lerme daqui, são meus amigos de um bom tempo, eu trabalhei no Conselho Estadual de Educação também como efetivo, e disse a ele, professor, nós vamos fazer isso, está aqui, ó, mostramos o nosso trabalho. Se entrar no site, deputadomariomota.com.br, e escrever Educação Nota 10, você vai para um mapinha que te permite escolher a região do estado, o nome da cidade, e ali você vai encontrar todos os contratos elaborados pelo Fiscalize do nosso gabinete. Com todo respeito à Secretaria da Educação. Não sei se a Secretaria tem algo parecido. Tem que disponibilizar. Já colocamos à disposição do secretário Simadon. Assim como estamos colocando à disposição o que estamos encontrando em cada uma das escolas. Com a sugestão, inclusive, de ação. O que pode ser feito aqui? Ó? E a gente encontra as mais diversas justificativas. As mais diversas justificativas. E nem sempre é a empresa a responsável pelo atraso. Sabe, a Secretaria da Educação tem 2 fiscais no prédio central para fiscalizar o estado todo. Imagina, né? Então fica difícil. Né? Muito difícil. Aqui na UCRE nós recebemos um carinho muito grande, fomos recebidos pela Sônia, que é a coordenadora regional, e pelos demais, tem dois engenheiros aqui, um rapaz e uma moça, que foram cedidos à UCRE para contribuir nisso. Então, e nós trocamos ideias de como nós poderíamos contribuir com eles e vice-versa. E eu quero agradecer, inclusive, se você me permitir, a forma como nós fomos recebidos. Porque a tentativa de fiscalização do Educação Nota 10 é fiscalização educada, propositiva. Nós não vamos pegar nada nas escolas para pôr no ar, na televisão, nos telejornais e dizer que está uma porcaria ou algo assim. Ou a gente contribui, ajuda e, quem sabe, a gente consiga dar uma celeridade maior a obras atrasadas, ou não adianta você fazer o mesmo de sempre. Afinal, é isso que se espera de um deputado. É isso que se espera. Deputado Mário Mota, o senhor, para a gente encerrar esse papo agradabilíssimo, muito legal mesmo, dava para falar 10 horas aqui com o deputado Mário Mota. O senhor está político? É político? Político todos nós somos. Lembra Você do falou Guilhotin? no começo. Lembra do Guilhotin? Então, somos todos políticos. Eu estou político. Eu não tenho ideia do que vai acontecer na minha vida daqui 3 anos e meio. Não tenho, confesso a você. Eu recebi lá no começo do mandato um convite do governador Jorginho Melo para assumir a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Certo. Eu só divulgo isso porque ele divulgou primeiro. Eu não divulgaria, não tenho esse interesse. Não são dividendos políticos, embora tenha me honrado muito. Mas agradeci a ele e disse que eu gostaria de ter uma experiência, pisar no legislativo, conhecer melhor como ele funciona e de que forma ele pode contribuir ou prejudicar um bom governo. E ele compreendeu perfeitamente, eu agradeço muito, muito me honrou o convite dele. Eu não sei, eu não tenho
predisposição para executivo, pelo menos nesse momento. Talvez eu pudesse ser um bom aglutinador como um executivo, digamos. Meu ego não é maior que a minha cabeça, eu tenho plena consciência dos meus limites e certamente eu conseguiria ter pessoas mais capazes do que eu em suas áreas ao meu lado para me ajudar. Aliás, isso está acontecendo hoje no gabinete. Mas a minha intenção é fazer um mandato com ideias desse tipo, da melhor forma que eu puder. Muito bem. Mário Mota, deputado estadual, quero agradecer muito a sua presença, a gentileza de vir aqui bater esse papo tranquilo. Normalmente os deputados vêm naquela correria de agenda, ele vem aqui ceder um tempo bom pra gente, que eu fico muito feliz. Hoje nós aprendemos duas coisas importantes aqui, a questão da evolução, que eu não vou esquecer, certo? E uma outra coisa legal, aquele e-mail que foi mandado pro Jornal Nacional serve de inspiração para todos nós. Ter confiança, acreditar que é possível. Tudo indicava que talvez não desse certo, né? Mas você acreditou e foi muito legal. Bueno, obrigado por fechar a história, porque na verdade o fechamento da história é esse. O dia que eu voltei à TV para agradecer, para assinar e despedir das pessoas, a RBS, a NSC tem o costume de reunir, por exemplo, sai alguém dos motoristas, eles fazem uma festa junto aos motoristas, despedem o companheiro. Sai alguém do RH, eles reúnem o RH e despedem e tal. Sai alguém da OPEC, eles reúnem o pessoal da OPEC, fazem uma festinha e tal. E eu não tinha tido nem da redação eu tinha tido uma festinha de despedida ou algo parecido. Uhum. E eu voltei uns 15 dias depois para assinar a documentação, aí o Mário Neves disse, o pessoal da redação pediu para você passar lá só para dar um abraço neles. Quando eu cheguei na redação, estavam todos os servidores de todos os setores da empresa. Que legal. Então, eu não sabia o que dizer. Eu disse a eles, poxa, vocês me pegaram... Se eu tinha algum tipo de... Pô, caramba, eu tô saindo, ninguém me deu nem tchau, né? Pô, todo mundo tava lá. Motorista, OPEC, RH, pessoal do... Enfim, câmeras e os colegas da redação. Tava todo mundo. Aí o Mário falou, o que você vai falar? Eu falei, olha, se você me permitir, eu vou contar a história do Jornal Nacional. Uhum. E daí tu abriu o jogo. Eu abri o jogo a eles e decidi que eu ia colocar no livro por esse motivo. Uhum. Porque o Mário havia me chamado, quando eu retornei do Rio, e me pediu, disse, Mário, quando eu puder, você me permite utilizar essa história como exemplo? Você ainda era o mais idoso da redação e acabou dando uma lição positiva de estímulo à garotada. Então eu falei, olha, fique à vontade, pode usar quando você quiser. E acabou ele me permitindo fazer uso da história para isso. Que legal. E o que eu imaginei e o que eu imagino realmente é isso. Eu lancei esse livro, como eu te disse, devo vir a Joinville e a região, quem sabe, para uma noite de autógrafos, espero que seja breve. E estou à disposição das pessoas sempre que eu puder ser útil. E me parece ser essa a função primordial de um deputado estadual. Ou de qualquer outro servidor público, porque deputado não é autoridade. Tem que pensar também assim, mas você foi eleito. Sim, eu respeito, agradeço demais os votos, mas deputado não é autoridade, é um servidor público, pago com o dinheiro dos pagadores de impostos. Não existe dinheiro público. Guarda isso. Muito bem, Mário Mota. Obrigado e volte sempre aqui, viu? Muito obrigado. Um abraço a vocês. Parabéns pela marca. Isso aí. Hoje falamos com o deputado estadual Mário Mota. Matou a pau, hein? Valeu a pena assistir tudo. Tchau, pessoal.